CBN Campinas, e agora o assunto é política. Nós recebemos o Guilherme Boulos, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo ano passado e é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Boulos. Obrigada pela participação no nosso programa. Obrigado. Bom dia, Lília. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Boulos, eu quero começar perguntando, por conta desse momento de tamanha polarização política, a gente tem alguns termos e alguns nomes que causam aí reações bem extremas nas pessoas, né? Comunismo, até o seu próprio nome, né? Guilherme Boulos, algumas pessoas reagem de forma bastante extrema. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o seu posicionamento político. Você é um comunista? Vamos lá, Lilian. Quem deu a melhor definição sobre isso para mim foi o Dom Helder Câmara. O Helder Câmara foi um bispo importantíssimo no nosso país, da luta democrática que resistiu à ditadura militar. Perguntaram para ele se ele era comunista. Ele disse: quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando eu questiono por que eles estão na pobreza, aí me chamam de comunista. No Brasil agora, nesses tempos com Bolsonaro, se recuperou uma série de fantasmas de que quem é contra a desigualdade social é comunista. Quem defende que o Estado tem um papel de fazer investimento público, de melhorar a vida das pessoas, de ter programas sociais, é comunista. Daqui a pouco, do jeito que a coisa anda, quem acredita na curvatura da Terra, daqui a pouco vai virar comunista também, né? Então, assim, eu acho que esse debate, feito de uma maneira abstrata, ele, mais do que expressar conceitos, ele ajuda a reforçar preconceitos. Então, eu acredito numa sociedade com mais justiça social. Acho que não dá para admitir que o nosso país, por exemplo, seja um dos maiores produtores de alimento do mundo e tenha 19 milhões de pessoas passando fome. Não dá para admitir que a gente até outro dia, antes deles desmontarem tudo, a gente era a 7ª economia do mundo, mas está entre os 10 países mais desiguais do planeta. Acho que defender que as pessoas tenham igualdade de oportunidades, defender que o papel do Estado é garantir saúde pública, o SUS, educação pública de qualidade, que todo mundo tenha um teto digno para viver, que é a luta que eu atuo há mais de 20 anos, na luta por moradia do movimento sem teto. Eu acho que essa deveria ser algo muito melhor aceito na sociedade e não virar objeto de estigma e preconceito. A gente fala de um extremismo, né, que está mais claro nos dias de hoje, mas infelizmente quando a gente tem uma eleição, Boulos, a gente vê essa disputa ficando até pessoal algumas vezes. Eu não estou falando dessa eleição agora, a última ou a penúltima em 2018, mas quando se estão em determinado ponto em que 2 pessoas chegam em um segundo turno, uma é fascista, outra é comunista. Acho que o comunismo ganhou mais a partir de 2018 para cá. Mas a extremidade e a briga entre espectros políticos ficava muito à flora. Isso foi colocando pessoas que até caminhavam juntos lá, vamos colocar nos 70 e 80, praticamente como se fossem arqui-inimigas. E hoje já tem essa aproximação dessa. Você está falando aí de FHC e Lula. Mas a gente não deixou isso acontecer ao longo do tempo, essa briga entre a esquerda, centro, até a própria direita, não deixou isso acontecer e levar a política para essas extremidades? Olha, Flávio, a polarização de que tanto se fala, ela em si não é um problema, porque um país que tem um abismo tão grande como o nosso, um país tão conflagrado, com tanta violência, não dá pra gente imaginar que isso não se reflita na política como algum tipo de polarização. O problema começa quando a polarização, são ideias opostas que se confrontam. Isso é bom para uma democracia, é bom para a política. Mas o problema começa quando isso vira intolerância. Quando você trata o seu adversário como um inimigo que tem que ser eliminado do debate, como alguém que tem que ser alvo de todo tipo de ofensa, de violência. Quando se é incapaz de sentar numa mesa e buscar consensos e buscar posições comuns, mesmo dentro das diferenças políticas que são naturais e legítimas. O que a gente viveu no Brasil? Isso foi alimentado em grande medida pelo Bolsonaro na presidência da República, desde a sua campanha e a presença dele no governo, é essa intolerância. É um debate político que foi ficando tóxico. É um debate político de eliminação, um debate político violento. Eu acho que já passou da hora
da gente virar essa página. Aliás, já passou da hora do Brasil superar esse pesadelo, né? E reconstruir um projeto nacional, um projeto popular, e reconstruir um ambiente democrático para se fazer política. Algumas pesquisas já começam a ser feitas aí, né, para esse cenário para o governo de São Paulo do ano que vem. Em uma delas, na verdade, em algumas delas, quando há aí uma chapa única da esquerda, numa possível aliança PT-PSOL, você inclusive aparece na liderança. Porém, essa aliança não aconteceu, por exemplo, né, para a prefeitura, e a gente sabe que existe aí uma certa divisão até na esquerda que não tem conseguido fazer essa união para se fortalecer. Qual é a sua perspectiva para o ano que vem? Olha, Lilian, quando eu coloquei meu nome à disposição para a disputa do governo do estado, é porque existe um cansaço. Eu estava conversando mais cedo, tomei um café com os pesquisadores do IAC, do Instituto Agronômico aqui de Campinas. E eles estavam falando como um centro de tanta excelência, uma referência em nível nacional, inclusive. Campinas é um polo tecnológico, né? Nós temos o terceiro maior polo tecnológico do Brasil. E como isso está sendo desmontado? Como você tem um descaso, como não tem concurso público desde 2003? E essa não é a realidade apenas do IAC, é a realidade de FAPESP, é a realidade do próprio Instituto Butantan, que agora virou vitrine por causa da vacina. Os governos do PSDB nos últimos 25 anos foram sucateando, foram colocando São Paulo para trás. O estado mais rico da federação é um dos mais desiguais do Brasil, é um estado que está parado. 250 bilhões de orçamento, né? E nós não vemos isso se reverter em políticas públicas, em políticas sociais. Existe um cansaço. E o Dória acentuou esse cansaço com a gestão que faz, né? E além da gestão, com a marquetagem, com a antipatia, com a arrogância, como conduz o Estado de São Paulo. Então, acho que nós temos uma oportunidade real de, em 2022, promover uma mudança, virar o jogo em São Paulo. O campo progressista, um projeto popular, um projeto democrático, um projeto de desenvolvimento com igualdade social para São Paulo sair vitorioso nas urnas, o que não aconteceu desde a redemocratização, hein? Eles estão há 30 anos, o PSDB há 25, mas antes era o Quércia, o Fleury, do MDB e tal, mais ou menos o mesmo grupo político lá, sem alternância. Já deu isso, tem um cansaço. Qual é o legado dessa turma em 30 anos? Máfia de merenda, roubar merenda de criança, máfia do metrô, de rodoanel, promessa não cumprida e por aí vai. Eu tenho trabalhado para a gente construir uma unidade da esquerda, da centro-esquerda, para derrotar a máquina tucana, que é muito forte, que aparelhou o estado de São Paulo. Vou continuar trabalhando por isso. Fiquei muito satisfeito que, inclusive no cenário onde tem mais de uma candidatura da esquerda, tem a minha, tem a do PT e tem outras, na última pesquisa do Atlas é o País, a gente sai em primeiro lugar, mesmo nesse cenário. Agora, se tiver uma candidatura única, uma candidatura do campo progressista, eu acho que ela é absolutamente favorita no cenário de cansaço, de fadiga que a gente tem para conduzir o estado mais rico da federação, mais populoso da federação, e eu tenho trabalhado muito por isso. Boulos, acompanhando várias eleições, e esse é um discurso que, por muitas vezes, o senhor citou muito bem, desde a redemocratização, PMDB com Quércia, Fleury, e na sequência PSDB, né, com essa hegemonia até então. Mas o discurso de cansaço eu já escuto desde os anos 2000. E mesmo assim, o PSDB consegue, ora voltando, vindo um ministro da saúde, voltando novamente Geraldo Alckmin, colocando, e aí essa discussão não foi lá muito feliz em 2018, foi mais uma imposição do atual governador João Dória, porque o nome era de Márcio França, né? Mesmo assim o PSDB ganhou. Então, esse cansaço, apesar de todos aqui que a gente já escutou terem falado a mesma coisa, quando chega a eleição, o PSDB consegue. Agora está falando de um novo retorno, talvez, Geraldo Alckmin, que é um cara mais centrado, um político que a população até entende em tantos extremismos que nós falamos agora há pouco, ele parece ser mais... Picolé de chuchu, como o pessoal chama. Isso. Um Joe Biden, por exemplo. Alguém que não vai te dar aquele amor, mas, pô, de tantos problemas que já tivemos, e aí? Esse cansaço. Deixa eu te dizer, Flávio, eu acho que agora nós temos um diferencial. Você tem toda a razão que o cansaço do PSDB não vem de hoje. E muitas vezes as pessoas também
não viam uma alternativa e acabavam indo. Vai nessa, vai que fica pior, aquela história que às vezes não tem tu, vai tu mesmo. Molda o comportamento do eleitorado. Não é aquele voto com vontade, com esperança e tal, mas vai desse jeito. Eu acho que dessa vez tem um diferencial. Primeiro, o João Dória tem um nível de rejeição que nenhum outro governador tucano teve. Nem o Alckmin, nem o Serra, nem o Covas lá atrás, ninguém teve. E isso tem a ver também com a gestão da pandemia. E acho que é importante a gente falar disso aqui. Porque quem está fora de São Paulo, houve uma ideia de que parece que a gestão da pandemia em São Paulo é um exemplo para o Brasil, para o mundo. Espera lá. Nós temos mais de 100 mil mortos no estado de São Paulo. A gestão da pandemia aqui foi profundamente errática. Abre e fecha, abre e fecha. Tinha que ter definição. Era momento que tinha que fechar para poder conter a propagação do vírus? Fecha. Agora, uma hora fecha, mais ou menos. Aí depois cede para o lobby, abre. Dali a 2 semanas fecha. Sabe, ficou nessa situação que não resolveu nem o problema do contágio do vírus, que se propagou livremente, e ainda criou um problema sério, por exemplo, para pequenos comerciantes, microempresários, para trabalhadores informais, que ficaram entre a dura escolha entre o vírus e a fome. Entre ficar em casa para se proteger do vírus e se arriscar a ter fome ou a perder o seu negócio. Às vezes o cara batalhou a vida toda para montar um CNPJ e em 3 meses estava falido, cheio de dívida, né? Ou então ir para a rua para trabalhar, às vezes se aglomerando em ônibus lotado e tudo mais, e se arriscar a contrair o vírus. Então, a política, para poder resolver a pandemia, se a gente olhar os países do mundo que mais acertaram, e mesmo estados do Brasil, pega o estado do Maranhão, que é um estado um dos mais pobres do país, nem se compara com o orçamento de São Paulo, né? O Maranhão, o que ele fez? Tomou as medidas de fechamento no momento certo, mas também deu apoio econômico. Porque não basta você chegar para a pessoa e dizer fique em casa. Você tem que dar as condições para a pessoa ficar em casa. Lamentavelmente, a quarentena em São Paulo, no Brasil, ela não foi um direito de todos, ela foi um privilégio de quem tinha condição. Então, você teria que ter um auxílio emergencial do Estado. Tem 250 bilhões de orçamento, Flávio. Tinha condições para isso. É o maior orçamento do país depois da União. Não fez. Aqui em Campinas, e prefeituras grandes como Campinas, a da capital, Guarulhos e outras, também poderiam fazer. Tem um projeto de lei dos vereadores do PSOL para ter um auxílio emergencial municipal. Você teria que ter políticas de apoio a pequenos comerciantes e microempresários para não falirem na pandemia. E, óbvio, um investimento emergencial em saúde pública. Eu estava vendo os dados aqui da cidade. Campinas perdeu 13% de profissionais de saúde nos últimos 4 anos. Diminuiu. Teve o escândalo lá do Hospital Ouro Verde, não sei o que tem a ver com as OS, que é a gestão do PSDB de terceirização da saúde. Ou seja, é uma gestão trágica, né, do ponto de vista estadual, e também se reflete aqui na região. E eu acho que a população sentiu isso. Tanto é que a rejeição do Dória é muito grande. Por isso que eu acho que agora vai. Agora esse cansaço vai se refletir numa mudança nas urnas no ano que vem. Boulos, a gente tem muitas participações dos ouvintes, mas antes de trazer algumas perguntas, se a gente tiver um tempinho, eu queria falar um pouco, que você está falando aí da rejeição do governo do Dória. Mas o PT e a esquerda, porque acaba levando a peste, as pessoas costumam misturar tudo aí no mesmo balaio, também ainda tem uma rejeição muito grande. Mesmo nessa pesquisa da Atlas, o seu nome apareceu como né, de que há aí um grande índice de rejeição. E como é que lida com isso? Com esse ranço, boa parte deles, né, nascido aí nos escândalos que o PT foi envolvido? Olha, eu acho que para desconstruir ranço, nada melhor do que o diálogo. É o que a gente falava agora há pouco aqui. De tirar esse jeito de fazer política, de responder ranço com raiva. Se a pessoa te fala, pô, você não sei o quê, e você eleva a voz e fala, não você que é, você perde a capacidade de dialogar. Por isso, inclusive, que eu, começando aqui por Campinas, estou fazendo um giro agora pelo interior de São Paulo, claro, com todas as precauções sanitárias, em reuniões pequenas, sem fazer grandes grupos, mas para conversar com vários setores da sociedade. Estava dizendo para vocês, estava conversando com os pesquisadores do IAC mais cedo. Vou amanhã até almoço com os professores da Unicamp, né? Vou estar mais tarde em reunião com representantes do comércio, na Associação Comercial aqui de Campinas, que em tese seria, pô, o Paulo vai comer, seria outra visão, outro campo. Eu acho que a gente precisa desconstruir esses preconceitos. Quando eu fui candidato ano passado à Prefeitura de São Paulo,
diziam, pô, Boulos, mas você tem o preconceito de invasão do MTST, de comunismo, de radical. Você não vai vingar essa candidatura. Eu me lembro, no começo do ano, a gente estava com 4% nas pesquisas. Nós, com 17 segundos na televisão, chegamos ao segundo turno e tivemos mais de 2 milhões de votos na maior cidade da América Latina. Por quê? Porque fomos capazes de construir um diálogo com a sociedade, desconstruindo preconceitos, né? Esclarecendo, tem gente que é contra. De fato, existem divisões ideológicas e políticas. Tem gente que não vai votar em mim, é natural. Mas nós vamos fazer incansavelmente, agora nesse giro pelo estado, hoje estou aqui em Campinas, amanhã vou estar em Sumaré, semana que vem vamos para o Vale do Paraíba, um diálogo com a sociedade para aquilo que for diferença política ficar claro. Aquilo que for preconceito a gente desmontar. E assim, é interessante o que o senhor citou agora há pouco, essas conversas em vários setores. O senhor citou, vai conversar com sindicatos, com professores, e a gente vê uma mudança nessa candidatura. O senhor teve aqui, quando foi candidato à presidência, a gente via uma manifestação de nichos, de conversa com estudantes, o que é importante, é claro, mas a gente via, chega Guilherme Boulos, vai conversar com os estudantes da Unicamp, chega mesmo a Manuela Dávila, vai no centro de convenções da Unicamp, agora algo mais extenso, conversando, por exemplo, com empresários, com comerciantes, com industriais. Então já há um crescimento que a gente consegue perceber de lá para cá, uma mudança já nesse diálogo mesmo, né, de crescer da esquerda e do senhor mesmo com esses setores. Olha, todo mundo conhece as minhas posições. Sim. Nem que eu quisesse esconder elas, eu não conseguiria. E as posições vêm da luta social, vêm do princípio, para mim, política, ela só vale a pena, ela não é carreira. A política não pode ser meio de ganhar dinheiro. Política só vale a pena se ela for o instrumento que a gente tem para realizar os ideais que a gente acredita. Eu acredito numa sociedade mais justa e menos desigual. E vou trabalhar para isso. Mas eu tenho a consciência, Flávio, de que, para isso, você precisa dialogar com amplos setores da sociedade. Você não vai... Quem dialoga só com quem concorda, tem que montar uma seita. Não vai fazer a militância política. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo, claro, dialogar com quem eu concordo, reforçar, aprender nesses diálogos, mas também dialogar com quem eu não concordo, né? E eventualmente ver a possibilidade de construir pontos de convergências, né? Nós temos uma pré-candidatura que é muito competitiva, disputar para valer o ano que vem o governo do estado mais rico do Brasil. Para isso, você precisa ter a capacidade de construir pontes, não de implodir pontes. E é isso que eu estou tentando fazer. Vou trazer aqui a participação, então, de um dos nossos ouvintes, o Michael Peter. É possível Guilherme Boulos convidar Márcio França para ser vice na chapa? E qual a chance da unificação da esquerda total? Você já falou um pouco sobre isso, porque na opinião dele, se a esquerda continuar se polarizando, fica difícil vender o governo de São Paulo e a presidência também. Olha, o caso do Márcio em particular, nós fomos adversários na campanha em São Paulo. Respeito à trajetória política dele, mas nós temos muitas diferenças, né? O Márcio, se ele vier um pouquinho mais para cá, né, eu acho que dá para conversar e pensar coisas. Agora, o Márcio tem buscado, isso me preocupa, uma relação mais com o PSDB, tem priorizado uma relação com a Alckmin, de buscar uma composição de chapa com aqueles que, para mim, são parte do problema e não parte da solução. Com aqueles que há 25 anos estão governando o estado de São Paulo e deixaram a gente nessa situação. Então, depende muito mais do Márcio ter um posicionamento mais de oposição firme a esse desgoverno do PSDB de 30 anos do que de mim, né? Qualquer tipo de aproximação. Nessa situação, a gente está falando aqui de um estado de São Paulo sem essa polarização que a gente citou no começo a partir do governo federal, né? Que daí sim, se a ideia for para derrotar na eleição Jair Bolsonaro, essas pessoas teriam que estar juntas. Aí Márcio França, Boulos, Alckmin, Lula e toda, ou mesmo esquerda, ou centro-esquerda e até alguns próprios da direita. Aí sim todos teriam que estar juntos. Agora o estado de São Paulo já não, né? Ter essa junção de... Porque Márcio França foi vice-governador do estado, era o nome de Alckmin
para aquela eleição, disputou, quase foi eleito e só não foi eleito por causa do interior de São Paulo. É isso, Flávio. Eu acho que nós temos 2 desafios em 2022. Um é derrotar o Bolsonaro. Eu espero, aliás, que a gente consiga fazer isso antes de 2022. Acredito ainda na hipótese de um processo de impeachment. Crime de responsabilidade não falta. É uma ficha corrida. Bota na Bandeirantes aí, da de Campinas até São Paulo, só de crime de responsabilidade que o Bolsonaro tem. Eu aposto nessa hipótese. Mas caso não derrube, eu acho que em 2022 nós temos o desafio de derrotar, tirar o Brasil desse pesadelo e ter um projeto de reconstrução nacional. Outra coisa é o desafio de derrotar essa hegemonia tucana, que alguns chamam do tucanistão, aqui no estado de São Paulo, o Dória, o PSDB, que eu acho que aí é um desafio mais do campo progressista e da esquerda, né? Porque por exemplo, o Bolsonaro aqui também faz oposição ao Dória. E vai ter provavelmente um candidato do bolsonarismo em oposição ao Dória. Mas eu não vejo isso como alternativa para o estado de São Paulo. Olha o que está acontecendo no Brasil. É a turma do negacionismo, é a turma da terra plana, é a turma que só sabe falar em arma, que não fala em livro, não fala em educação, não fala em cultura, fala em matar os outros. Então, eu acho que esse projeto também hoje está rejeitado pela maioria da sociedade de São Paulo. Mas tendo um candidato do bolsonarismo, isso não colocaria, então, os extremos e te colocaria nesse outro extremo? Porque ali teria uma radicalização por um lado e, vamos lá, na última eleição virou Márcio Cuba até o Márcio França, lembrando, e não tínhamos essa polarização desta forma. Tendo um bolsonarismo aqui, um candidato, isso não seria prejudicial para a esquerda? Eu acho que um candidato do Bolsonaro não se cria na eleição do ano que vem aqui no estado de São Paulo. A rejeição do Bolsonaro aqui no estado hoje, você pega todas as pesquisas, só é comparável a dos estados do Nordeste, onde ele está explodindo em rejeição. É claro que em algumas regiões do estado de São Paulo, ele tem uma simpatia maior. Mas se você pensar no global, eu acho difícil um candidato do Bolsonaro ser competitivo na eleição do ano que vem. Eu acredito que a eleição vai ser polarizada entre uma candidatura da esquerda, que nós estamos buscando construir, e a máquina do PSDB. Mais uma participação aqui dos nossos ouvintes, Boulos. Eles começam a fazer algumas perguntas bem pontuais aí, já de olho na sua candidatura do ano que vem. O Tiago Prado, ele pergunta sobre o desenvolvimento da educação aqui na nossa região, que, segundo ele, está sucateada em São Paulo. Já deu tempo de olhar coisas mais específicas aqui da nossa região? Nós estamos começando a construir um programa, ou seja, um debate sobre São Paulo, porque um dos problemas do estado hoje é que ele está sem rumo. Ele está ali nessa zona de conforto de 30 anos, nada muda, fica aquela coisa, está mofado. Eu acho que precisa ter essa mudança em todas as áreas, não é só um discurso demagógico de mudança, sabe? Então nós estamos conversando com muita gente, tenho procurado já vários especialistas, estudiosos de várias áreas, pessoas de várias regiões, né? Aqui tem vários professores da Unicamp, o Marco Antônio Rocha, inclusive professor do Instituto de Economia da Unicamp, está na coordenação parte da coordenação dessa equipe para pensar programa de governo. E o tema da educação é especialmente caro, aqui na região e no estado como um todo. Digo para vocês, eu fui professor de escola pública estadual na gestão do Geraldo Alckmin. Eu sei como o professor é tratado no estado de São Paulo. É um dos piores salários do Brasil, condições de trabalho muito ruins, o ambiente escolar sucateado. Nós estamos vendo isso agora no retorno às aulas que tem sido feito, muitas vezes de forma descuidada, irresponsável, tanto pelos municípios como pelo estado, agora na pandemia, colocando em risco a vida de professores e de alunos e profissionais. Como está o ambiente escolar? Tem escola que não tem água. A ventilação, o básico, sala de aula com 50, 55 alunos. Eu dei aula em sala de aula com 50 alunos no ensino médio. Então, nós precisamos de uma reformulação completa na educação que passa pela valorização dos professores e profissionais de educação. Precisamos recuperar, resgatar a dignidade do funcionalismo público em São Paulo, do serviço público em São Paulo. Isso é plano de carreira, isso é valorização salarial. Passa por um debate sério sobre currículo, uma reforma curricular mais integrada com a vida real, com a comunidade, não aquela coisa maçante, fechada, que vem de cima e que não dialoga com a comunidade, com os estudantes, com os próprios professores, educadores. E nós precisamos de um investimento pesado para adequar o ensino público de São Paulo. A aprovação do novo Fundeb já ajuda isso, que é o custo aluno qualidade inicial, que é você levar mais equipamentos para a escola, melhorar o ambiente escolar, a qualidade,
né? Todo o processo, então, é valorização de profissionais, mudança de currículo e melhora das escolas. Eu acho que esse é o tripé para uma reforma educacional no estado de São Paulo. Guilherme Boulos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. São 11 horas e 7 minutos. A gente foi ao longo aqui do nosso tempo, mas trazendo, né, as informações e esses aspectos, né, da política nacional e estadual. E a gente queria agradecer muito essa participação do senhor no CBN Campinas. Eu que agradeço. Obrigado, Flávio. Obrigado, Lília. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou na CBN. E um bom dia a todos e todas aqui da região de Campinas. São 11 horas, 8 minutos. Daqui a pouco a gente volta. CBN